Bom, JR, se apenas lês os títulos dos vídeos e das notícias, o mais provável é que penses que o Warren Buffett comprou ouro. Mas isto tudo não passa de clickbait, por isso, queres saber o que é que o Warren Buffett fez afinal? Não saias daí. What we do here is go back. Warren Buffett é dos maiores investidores do planeta. Conseguiu obter, desde o início da sua carreira, um retorno médio de cerca do dobro do retorno do mercado. Ou seja, se tivesse investido no S&P 500, tinhas todos os anos ganho, em média, metade do que Warren Buffett ganhou. E visto que o objetivo da maioria dos investidores é ter um retorno maior do que o mercado, porque se tu investires no mercado, simplesmente sem perceber nada, vais obter esse retorno do mercado. Mas se quiseres pagar para alguém te gerir o teu dinheiro, convém que essa pessoa consiga obter um retorno melhor do que o que tu conseguirias fazer sozinho. E pelo Warren Buffett ter obtido um retorno tão bom durante tanto tempo, isso faz com que a maioria dos investidores vejam tudo o que o Warren Buffett faz, tal como eu, mas faz com que alguns investidores um bocado mais estúpidos façam exatamente o que o Warren Buffett fizer. E isso não é a grande ideia, mas é algo que devemos tomar em conta nos nossos investimentos, porque se o Warren Buffett decidiu comprar uma ação que nós temos no nosso portfólio, ela vai ter mais uma razão bem grande para subir, tal como a Barrick Gold, a empresa que o Warren Buffett comprou, subiu cerca de 10% no dia em que o Warren Buffett comprou ou anunciou que comprou essa empresa. Aliás, o Warren Buffett não anunciou que comprou a empresa. Nos relatórios da empresa da Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, vem lá dizer que neste último trimestre compraram Barrick Gold, que é uma empresa que mina ouro. Ou seja, o Warren Buffett não comprou ouro, comprou uma empresa que mina ouro. E apesar dos lucros dessa empresa dependerem bastante do preço do ouro, não é a mesma coisa que comprar ouro. É comprar uma empresa e não comprar ouro. O problema do ouro é que o ouro, se tu comprares agora, ele daqui a 100 anos vai continuar a ser exatamente a mesma coisa. Se comprares uma moeda de ouro, daqui a 100 anos continuas a ter uma moeda de ouro. Ela não produz nada. Já uma empresa, o objetivo de qualquer empresa é produzir lucro, gerar receita. E a Barrick Gold não é exceção. É uma empresa que o objetivo é produzir ouro de forma lucrativa. E para isso não depende só do preço do ouro, depende também da eficiência com que a empresa Barrick Gold consegue extrair o ouro da terra. Ou seja, quanto mais baixos forem os custos para produzir ouro, mais lucros vai obter a empresa. Ou seja, não está simplesmente dependente do preço do ouro e produz alguma coisa. Por isso, esta história de dizer que Warren Buffett comprou ouro e que mudou de opinião, não é bem assim, porque o Warren Buffett é super conhecido por detestar ouro, exatamente pelas razões que eu disse. If you buy an ounce of gold today and you hold it 100 years, you can go to it every day and you can coo to it and you can caress it and you can fondle it and 100 years from now you'll have 1 ounce of gold and it won't have done anything for you in between. O ouro não é um asset, não produz nada. Tu só consegues ganhar dinheiro com ouro comprando ouro por um preço e vendendo a alguém o mesmo ouro, a mesma coisa, por um preço mais alto. E isto não há maneira de garantir que vai acontecer. Tu não consegues garantir que, se tu só estás disposto a pagar 1500 euros por uma onça de ouro, não podes garantir que alguém de certeza vai-te pagar 2000 no futuro. O problema é que o ouro é visto pela maioria dos investidores como uma boa escapatória à inflação, uma boa maneira de proteger o teu portfólio contra a inflação. E como está a ser imprimido muito dinheiro, e as pessoas cada vez têm menos confiança no dólar, significa que muitos investidores agora começaram a comprar ouro para se protegerem da potencial inflação que aí vem. Mas esta brincadeira toda só está a tomar estas proporções de a maioria das pessoas acharem que o Warren Buffett comprou ouro porque o símbolo da empresa Barrick Gold é literalmente gold, ou seja, ouro em inglês. E apesar disto ser muito bonito para fazer um título clickbait, não é verdade, ou seja, o Warren Buffett comprou uma empresa, mas no mesmo relatório onde vem a dizer que a empresa do Warren Buffett comprou o Barrick Gold, vem um monte de outras coisas a dizer lá que também devemos estar atentos e que nos podem dizer bastante da opinião sobre a economia da Berkshire Hathaway. E já agora quero reforçar isto, pode nem sequer ter sido o Warren Buffett a comprar ouro e provavelmente não foi, há de ter sido o Ted ou o Todd, que são dois grandes investidores que é suposto sucederem ao Warren Buffett e ao seu companheiro Charlie Munger, que eles já estão com cerca de 90 anos cada um,
e não duram para sempre. E os seus substitutos são o Ted e o Todd, que neste momento já têm autonomia suficiente para fazer bastantes e fazem bastantes investimentos em nome da Berkshire Hathaway, tal como por exemplo a Amazon, que ainda há pouco tempo foi comprada pela Berkshire Hathaway, uma pequena parte, que foi o Ted e o Todd que compraram. Mas neste último filing saltam mais umas coisas à vista para além da compra de Barrick Gold, porque, sejamos honestos, a Berkshire Hathaway tem cerca de 140 bilhões e compraram 500 milhões na Barrick Gold. Apesar disto ser um bom sinal, que investiram na empresa, de facto, certo? Mas investiram uma muito pequena quantidade de dinheiro em relação àquilo que poderiam investir. Mas uma coisa que nos pode saltar bastante à vista é que o Warren Buffett, para além de ter comprado Barrick Gold, vendeu uma fatia enorme dos bancos que tinha no seu portfólio, no portfólio da Berkshire Hathaway. E isto sabe-se publicamente que foi o Warren Buffett que tomou a última decisão em vender a maioria dessas ações, e há pouco tempo o Warren Buffett também vendeu todas as suas posições nas companhias aéreas. E a única coisa que realmente compraram em grande quantidade nos últimos tempos foi a própria ação. Ou seja, a Berkshire Hathaway comprou ações da Berkshire Hathaway. E normalmente quando uma empresa compra as suas próprias ações, ou seja, faz um buyback, o que isto quer dizer é que os donos da empresa, as pessoas que lá trabalham e estão familiarizadas com as contas e com o que realmente se passa dentro da empresa, estão confiantes de que o preço das ações neste momento está subvalorizado. Às vezes é preciso ter cuidado com isto, porque empresas abusam deste facto, né? Se tu comprares um monte de ações da tua própria companhia, vais inflacionar a procura das ações da tua companhia, o que vai fazer aumentar o preço. E algumas empresas fazem isto para subir os preços das ações artificialmente, o que não é bom. Mas no caso do Warren Buffett, se sabes alguma coisa do Warren Buffett, sabes de certeza que ele nunca faria isso, e se o fizesse é porque ficou maluco das ideias. E estas coisas todas em conjunto é que sim podem nos dizer que a opinião da Berkshire Hathaway, e não do Warren Buffett, é de que a economia realmente está pelo menos a sofrer uma grande transformação. Mas isso já era óbvio. A economia está a sofrer uma transformação gigante com isto. Já antes da pandemia estava, e agora com a pandemia só vai acelerar a rapidez com que o mundo está a mudar. E na opinião da Berkshire Hathaway, ou pelo menos o que as ações da Berkshire Hathaway transparecem para nós, é que potencialmente vem aí realmente períodos de ou muita volatilidade ou de depressão nos mercados. Atenção. Porque a Berkshire Hathaway tem 140 bilhões, é das empresas com mais dinheiro na sua balance sheet, ou seja, com mais dinheiro disponível para investir no próprio negócio ou para comprar outros negócios, e estão a continuar a acrescentar mais e mais dinheiro lá e não fazem nenhuma compra realmente grande que nos mostra que eles estão a ver algumas oportunidades no mercado. Ou seja, podemos tirar algumas conclusões, sim, deste último relatório da Berkshire Hathaway, que é que, na opinião deles, não há muitas oportunidades no mercado. Potencialmente o mercado vai cair, ou pelo menos não vai melhorar muito nos próximos tempos, porque apesar da Barrick Gold ser uma empresa, continua a estar bastante dependente do preço do ouro, e a partir de um certo valor a empresa consegue ser mais lucrativa do que se o valor for mais baixo. E para o Warren Buffett estar a sair do setor bancário, muito provavelmente é porque ele não acredita que as taxas de juros vão subir no próximo tempo, e o próprio Banco Federal americano já veio dizer que tenciona prolongar as taxas de juros extremamente baixas até pelo menos 2022 ou 2023, o que vai manter o dólar a descer, o que faz com que o preço das coisas suba, ou seja, causa inflação. Mas na minha opinião, nós realmente estamos a ver inflação, mas estamos a ver inflação apenas em assets, ou seja, em coisas que produzam dinheiro. Ou seja, potencialmente as empresas vão continuar a subir de valor bastante tempo. Apesar de todas as empresas estarem sobrevalorizadas, isto é tipo um novo normal. Ou seja, não quer dizer que o mercado não vá cair. Na minha opinião já devia ter caído, e espero bem que caia. Quando o mercado cair, estou cá pronto para apanhar mais oportunidades. Mas não investir normalmente é um erro, e com tanto dinheiro que eles têm disponível, sinceramente podiam comprar. O problema é que eles também, como já são uma empresa que basicamente compra empresas, eles são donos da Duracell e da Geico e de um monte de empresas grandes, e como são uma empresa
que compra outras empresas, chegas a um ponto em que és tão valioso que tens um monte de regras que tens que seguir para comprar, para fazer os teus investimentos, e isso às vezes torna difícil e ineficaz investir em empresas mais pequenas. Ou seja, a Berkshire Hathaway tem um grupo muito pequeno de empresas em que pode realmente investir, que são aquelas empresas que têm uma market cap, ou seja, uma capitalização de mercado, ou seja, o seu valor total é tipo acima de 100 bilhões. Apenas empresas desse tamanho é que valem realmente a pena para a Berkshire Hathaway investir, e lhes é fácil investir. Porque lá está, como a Berkshire Hathaway vale bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares, ganhar mais 1 bilhão ou menos 1 bilhão vai alterar muito pouco no valor da empresa, mas vai acrescentar mais complexidade, o que não é uma combinação muito boa. Por isso, vale a pena comprar ouro ou não por causa da Berkshire Hathaway ter comprado Barrick Gold? Epá, ouro, lá está, não produz nada. Ou seja, sim, isto é um sinal de que um dos investidores mais importantes do planeta, que sempre falou mal do ouro, está a mudar um bocadinho de opinião neste momento, mas ouro continua a ter os seus problemas intrínsecos, que é, não produz nada, não é um asset. Tem sim algum valor, mas é muito difícil quantificar esse valor porque é extremamente subjetivo. No entanto, sempre que gostas de algum tipo de investimento mais especulativo, o que deves fazer é, se realmente gostas, investir uma pequena parte do teu portfólio, entre 5% e 10% do teu portfólio, reservado apenas à especulação. Não tem nenhum problema, porque lá está, na pior das hipóteses perdes 10% do teu portfólio todo. Ou seja, é um impacto, mas está limitado. Mas não, o Warren Buffett não comprou ouro, e é uma maneira muito menos especulativa de investir em ouro que o Warren Buffett fez. E se realmente achas que o ouro vai subir muito, se calhar é uma boa, melhor maneira de investir em ouro é comprar uma empresa que produza ouro, porque é como vender as pás, porque é como vender as picaretas aos mineiros. Se de repente há muito interesse em comprar ouro, quem realmente ganha é quem vende as picaretas, ou as pás, ou lá como é que é a expressão. Ou seja, primeiro de tudo, não faças nada só porque o Warren Buffett fez, ou porque eu fiz, ou porque o Financial Education fez, ou alguém na internet fez. Usa a opinião dos outros investidores e as ações deles como uma maneira de ganhares mais perspectiva, e não algo para te apoiares e copiares completamente. Porque o que é adequado para o Warren Buffett não é adequado para mim, e o que é adequado para mim pode não ser para ti. Porque investir é super relativo. Depende extremamente da tua situação financeira, da quantidade de dinheiro que tens disponível, depende do teu controle emocional, depende de um monte de coisas. Pensa bem, se tu tiveres 60 anos, tu vais ter necessidades completamente diferentes do que se tiveres 20. Só o simples facto de teres uma idade diferente de outra pessoa, isso vai fazer com que os tipos de investimentos sejam diferentes. Alguém que tem 60 anos não pode arriscar ver o seu portfólio amanhã descer 50% porque pode precisar do dinheiro. E se precisares do dinheiro num dia em que desceste 50%, bad as fuck. Ou seja, mas já se tu fores jovem, podes na boa ver o teu portfólio amanhã descer 50%, se tiveres a investir da maneira certa, porque isso só te vai dar uma oportunidade para comprar mais das empresas que tu já compraste. E se tu tiveres simplesmente 100 euros para investir, não vais comprar, por exemplo, olha, a Berkshire Hathaway, as ações Classe A que custam 300 mil euros, ou dólares, por aí, alguma cena do género. Eu meto aí o gráfico. E mesmo assim, não vais comprar a ANV, por exemplo, que é quase 90% do teu dinheiro disponível para investir, dependendo do preço que ela está agora. Ou seja, isto é apenas uma boa maneira de ver o que é que um dos maiores investidores do mundo está a pensar neste momento acerca da economia e da situação em que estamos a viver, e podes acrescentar mais um ponto na tua cabeça de que sim, a economia realmente está de facto sobrevalorizada, porque Warren Buffett, o estilo de investimento dele é value investing, é investir em valor, o que significa que se ele não está a pôr dinheiro no mercado e está a acrescentar ainda mais dinheiro à sua posição, à sua cash position, isto só significa que ele não está a ver bons negócios no momento e nem boas oportunidades. Por isso, está esclarecido, Warren Buffett não comprou ouro, não copia os investimentos de ninguém, muito menos os meus. Estou só um gajo random aqui no YouTube, que às vezes se veste macaco para falar de finanças. Segue-me aí no Instagram, apoia aí o canal, subscreve,
mete o sininho para receber sempre as notificações e, se possível, partilha os vídeos com os teus amigos com quem estiver interessado em subir na vida, porque é disso que falamos aqui. Vai ao Discord se quiseres falar comigo e bons investimentos. Até à próxima. What we do here is go back. Loud.